Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rita e eu tô aqui hoje para fazer, se eu não me engano, o terceiro vídeo da série do Projeto Mais Machado 2015. É aquele meu projeto de leitura, onde eu decidi ao longo de 2015 ler todos os livros de contos e todos os romances do nosso querido Machado de Assis. Pois é, gente, o Projeto Machadão esse mês bombou. Foi muito legal ler os livros desse mês. Pra quem não sabe, eu estou lendo em ordem cronológica esses livros, tá? Eu li esse mês, então, o Histórias da Meia-Noite, que é de 1872, e depois eu li o romance A Mão e a Luva, de 1874. Bom, gente, a minha primeira surpresa foi com Histórias da Meia-Noite, que eu vou colocar aqui uma fotinho da capa que eu li do Kindle, porque eu li no Kindle. Contos, Histórias da Meia-Noite, pelo título, né, me deu a impressão que iam ser contos meio assustadores, contos assim meio tenebrosos, né? Mas não foi nada disso, gente. Eu já não tenho certeza se esses contos foram ou não publicados em jornal. A Mão e a Luva, sim, eu sei que foi, porque o próprio Machado apresenta no início do livro um pedido de desculpas, né, por não poder ter caprichado mais como ele gostaria, mas as publicações eram diárias ou semanais, eu não me engano, como ele colocou isso. Mas o Histórias da Meia-Noite tem contos bem diferentes do livro que eu tinha lido antes de contos, que foi o Contos Fluminenses. Pelo menos essa sensação que me deu conhecendo a obra posterior do Machado, né? Que esses contos aí já apresentam pra gente muito do que virá, mas ainda na sua fase muito embrionária. Eu nem sei se na época ele tinha muita consciência disso, tá? A gente hoje visualiza a coisa dessa forma, mas eu não sei se na época Machado também tinha essa consciência. Mas vamos lá, o primeiro conto desse livro chama Parasita Azul, como eu disse, e aí é um conto estruturadinho, bonitinho, como eram os contos fluminenses, em que ele fala de um rapaz que vai estudar fora do país e se encanta com a vida na Europa, não tem vontade de voltar, mas ele volta, é obrigado a voltar pelo pai, e quando ele chega na cidadezinha dele, ele se depara com uma jovem pela qual ele se apaixona, que tem todo um mistério, todo um suspense por trás de uma possível paixão que essa moça há muitos anos alimenta. Enfim, rola um pequeno mistério ali, mas é um conto padrão, é um conto que tem sim a sua graça. Inclusive, nesse conto existe uma descrição sobre a festa do espírito, a festa do divino, como a gente conhece aqui mais no Sudeste, né? A festa do Divino Espírito Santo. Existe uma descrição nesse conto sobre a festa do Divino que é linda. E aí a gente entra nessa questão do Machado narrando costumes, narrando hábitos, descrevendo um período da história e do povo brasileiro, né? É muito bacana essa descrição dele. Os personagens se envolvem com a festa do Divino na cidade, que é muito pequena, então é muito bonito, muito gostoso de ver essa descrição do Machado, e que ele faz com bastante sentimento. Inclusive ele fala ao longo do conto que no futuro as pessoas vão ler aquilo e achar engraçado que existia aquele tipo de comemoração, aquele tipo de festa, né? A gente ainda tem, mas é interessante ver que em 1870 alguém se preocupou em descrever esse fato com tantos detalhes, né? Ainda mais sendo esse alguém Machado, então você imagina, sempre fica mais bonito, né? É um conto onde ele trabalha muito com mistério, suspense, quer dizer, isso é o enredo principal dessa história, né? O que ele mais alimenta é essa questão do suspense aí. Depois ele tem um outro conto que chama As Bodas de Luiz Duarte, aonde ele conta pra gente, e aí é a questão do costume, da narrativa, dos hábitos da população brasileira naquela época, né? Ele narra pra gente um dia de casamento. E nós podemos fazer aquela comparação inevitável de como se transformou a cerimônia de casamento ao longo de todos esses anos. Naquela época era uma coisa extremamente simples, mas que já despertava comentários maldosos, comentários irônicos, né? Machado já tem um olhar super astuto para aquelas coisas que acontecem numa festa de casamento que até hoje a gente dá risada, né?
aquela questão dos convidados não verem a hora de chegar a hora do jantar para matarem a fome, de não terem paciência pro blá 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 do padre que fica lá, né, infinitos minutos falando do atraso do noivo, da família da noiva, do cara que faz o discurso. Quer dizer, ele vai falar, ele vai ironizar, na verdade, essas situações que até hoje são comuns, mas ao mesmo tempo ele vai fazer uma descrição de uma cerimônia, de um dia numa família que vive uma cerimônia de casamento, e é bem diferente dos nossos dias atuais. Então vale a pena pra gente ter uma ideia desses costumes e desses hábitos. É um conto de costume, eu não sei se existe esse termo, né? Onde a gente vai ver realmente esse espírito mais descritivo, mais contador de histórias mesmo, tentando fazer um registro, ao mesmo tempo irônico, sarcástico, aquela pegada machadiana, mas ao mesmo tempo um simples registro de um dia na vida de uma família. É engraçado, vale a pena, é um conto curtinho, vale super a pena ser lido, tá? Depois a gente tem o conto que pra mim foi o preferido desse livro, que é o Ernesto de Tal. Eu até coloquei lá no Instagram que eu terminei de ler e eu fiquei assim por um tempo pensando muito nesse conto. Eu não li Dom Casmurro, mas eu sei de toda a discussão que acontece, né? Ele deixa no ar a questão da Capitu em Dom Casmurro, e nesse conto, no Ernesto de Tal, ele faz exatamente a mesma coisa. Nesse conto também, Machado, eu acho que pela primeira vez eu vi, né, lendo a obra dele, o tema dos ciúmes, da insegurança, da falta de confiança entre os parceiros numa relação afetiva ser profundamente discutido. Isso que eu acho que depois acaba se transformando, inclusive, num tema muito recorrente na obra do Machado, né? Os ciúmes, a insegurança, a dúvida com relação à fidelidade do parceiro. E aí eu peço pra todo mundo, gente, leia esse conto e voltem aqui depois pra me dizer o que vocês acharam. Se vocês também ficaram com a mesma impressão que eu no final, de que será que foi aquilo mesmo que aconteceu, que ele sugeriu? Gente, dê uma lida e volta aqui, por favor, pra trocar ideia comigo, tá? E nesse conto também a gente tem um personagem que começa a distorcer muito da realidade para não sofrer com ela. Então a gente começa a ter uma coisa que aí eu vi bastante em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que são aquelas viagens ilusórias de fuga da verdade, fuga da realidade, fuga dos fatos, enfim, para se conseguir algum conforto. Mas ao mesmo tempo gera uma insegurança, uma falta de confiança nas pessoas imensa, né? Bom, o outro conto, Aurora Sem Dia, entra num outro aspecto diferente, mostra pra gente um rapaz que determinou que ele ia ser poeta e escritor famoso. E aí Machado, daquela maneira sensacional dele, discute como essa sociedade, aquela sociedade naquela época, vendia esses estereótipos e convencia as pessoas de que com um pouco só de esforço elas iam conseguir criar um dom e um talento que elas não tinham. E esse cara fantasia um monte de coisa pra vida dele, projeta um monte de coisa, e você vai acompanhando o desenrolar da vida dele e das várias e frustradas tentativas dele de se transformar nesse escritor que ele gostaria, que ele fantasiava ser. E por trás disso tudo o Machado questiona e levanta com bastante ironia, mas ao mesmo tempo de uma maneira muito ácida, essa sociedade que impõe grandes feitos para os homens para que eles sejam alguma coisa e para que eles sejam felizes. No final desse conto a gente é levado sim a questionar, junto com o personagem principal, se essa corrida atrás dos ovos de ouro vale a pena, ou se de repente o que vale mesmo é aquilo que a gente tem de essencial, de mais importante, né? Que muitas vezes não é a fama, o sucesso, a riqueza, são outras coisas muito mais simples. Tem uma genialidade, gente, na descrição desse conto. Você percebe um texto muito bem feito, muito bem apurado, sabe? Machado arrasa. E perceba que é um tema diferente dos outros contos. Ele tá muito diversificado de temas nesse livro, sabe? Cada conto tem um tema diferente. Depois nós temos um outro conto que é o Relógio de Ouro, também interessantíssimo, e aí ele entra novamente na questão dos ciúmes, da falta de confiança, das relações muito delicadas entre um casal, em que um não confia muito no outro. Aqui é a história de um marido que chega em casa e encontra um relógio de ouro
do lado da cama dele. E isso levanta para ele uma série de suspeitas. Suspeitas inúmeras. E você é levado dentro daquela viagem de ciúmes, de loucura, de raiva do personagem pela esposa. E só no último parágrafo a gente é colocado em contato com a realidade, e isso cria um choque impressionante nesse conto, né? É um conto muito interessante também, surpreende. E o último conto, ele é totalmente diferente dos outros, até por uma questão estrutural mesmo. Ele é um conto, não sei se existe isso, um conto epistolar, né? É um conto feito de cartas, trocas de cartas entre alguns personagens. Então nós não somos apresentados esses personagens, aí a gente só vê e acompanha mesmo a troca de cartas entre eles, né? Essa troca de cartas resume a amizade de duas moças, né? Uma mora no interior e outra mora na corte. Essa que mora na corte tá contando pra amiga um casamento que vai acontecer, uma união, né, que está prestes a acontecer e que deixou ela completamente chocada, porque era uma coisa que fugia dos parâmetros normais da época, né? A amiga lá no interior, recebendo essas cartas, percebe alguma coisa estranha nessa narrativa aí da amiga e sugere que ela tá mais envolvida do que ela gostaria com essa história. E essa troca de cartas vai revelando pra gente sentimentos contraditórios, uma confusão de julgamentos precipitados, enfim. É um conto muito diferente, interessante, que tem um final também bastante interessante, né? Aonde eu acho que Machado brincou muito mais com a estrutura do conto do que com a história em si. Então dá pra perceber que esse livro é, na verdade, um grande experimento, né, para Machado. Ele tá colocando contos muito diferentes, com assuntos muito diferentes, com temas bastante diferentes. Eu acho que muito até para provocar o leitor e tirar ele daquela linha comum e normal que todos os contos, ou pelo menos grande parte dos contos, seguiam naquela época, né? Bom, mas fechando nessa mesma proposta, vamos dizer assim, né? Veio o romance. 2 anos depois que ele terminou de ler Histórias da Meia-Noite, ele lançou A Mão e a Luva. E logo o primeiro capítulo da Mão e a Luva tem o pedido de desculpas que eu falei antes, em que ele fala que ele não teve tempo para criar personagens, né? E isso realmente dá para sentir no livro, que ele começou a desenvolver grandes personagens, mas ele não teve tempo hábil, na verdade, para dar vida, para dar profundidade àqueles personagens. E o fato dele ter focado muito num único, né, personagem, que foi Guiomar, a mocinha da história. Bom, gente, o que é a história da Mão e a Luva? É a história de uma moça, Guiomar, que ficou órfã muito cedo, perdeu a mãe, perdeu o pai, e ela vive uma série de conflitos internos por sentir uma grande necessidade de agradar os outros, de ser perfeita. Ela se sente obrigada a estar sempre bem, feliz, a ser uma companhia muito agradável para todo mundo, né? Colocando seus próprios interesses em segundo plano. Guiomar, por exemplo, já apresenta uma característica, né, de personalidade muito independente, muito forte e muito ambiciosa. Ambiciosa em que sentido? Machado coloca a ambição de Guiomar no fato dela gostar, por exemplo, e querer e desejar ser professora. Ela queria lecionar, ela não tinha entre os sonhos dela se casar, por exemplo. Ela queria ser uma mulher independente, dar aulas, estudar. Eram coisas que na cabeça da Guiomar faziam muito mais sentido do que se casar. Ao mesmo tempo, ela tinha desejos da juventude, desejos de uma moça, de uma jovem moça da sociedade que queria belos vestidos, passeios elegantes, joias, enfim. Veja só, uma das coisas mais legais que eu achei na Mão e a Luva é que Machado, quando descreve os personagens, Guiomar é um deles, ele lista pra gente várias características daquele personagem, mas em nenhum momento ele conclui aquilo, ele julga, ele coloca pra gente do tipo, não, ela tá certa ou ela tá errada fazendo isso, entendeu? O que já logo de cara me levou a entender um pouco desse estilo, principalmente nesse livro do Machado, de oferecer a essência do personagem na obra para que, de acordo com o leitor e com aquilo que o leitor tem dentro dele, com a própria essência do leitor,
gere um resultado final. E isso talvez seja uma das coisas que mais incomodam lá na frente nas obras do Machado. Por exemplo, o que eu sempre ouço todo mundo falando do Dom Casmurro é que ele não concluiu, ele não fechou a história. Mas na verdade não tem a menor importância nesse estilo narrativo do Machado. Não existe uma conclusão. A conclusão será a essência do que ele coloca nos personagens misturado com a essência do leitor. Quer dizer, cada um vai ler e interpretar a obra, os personagens e o desfecho da maneira que mais coincidir com o seu mundo, com os seus pontos de vista, com as suas verdades, né? Então, quando ele descreve Guiomar, ele coloca coisas que talvez você ache, pô, mas será que ele tá falando que ela tá certa ou ele tá falando que ela tá errada? Você não sabe. Isso é uma coisa que ele vai manter em aberto ao longo desse livro com todos os personagens. Guiomar, órfã, vai morar com a madrinha, que tem uma ajudante, uma espécie de uma governanta, uma dama de companhia, que é Mrs. Oswald, se eu não me engano o nome é esse, Mrs. Oswald. E a história ganha aí um primeiro embrião de uma vilã sensacional, muito bem escrita, mas como ele mesmo fala, ele não teve tempo para entrar mais nesse personagem que eu acho que sem dúvida nenhuma ia dar aquele toque muito bacana na obra. Mrs. Oswald me lembrou muito a Juliana do Eça de Queiroz, do Primo Basílio, sabe? Só uma lembrança, não tô fazendo comparação, tá? Mas me lembrou um pouco até pela questão da época e dos costumes, enfim. Guiomar, então, toda envolvida com aqueles sonhos dela, com aquelas ambições de menina muito jovem, desperta o amor em alguns cavalheiros ao longo da história. Cada um desses cavalheiros tem um tipo, um estilo, né? Uma personalidade que vai ser discutida. Nada muito profundo, não deu tempo disso, mas ao mesmo tempo o Machado consegue passar pra gente, como eu disse, uma lista de caracteres, né? Uma lista de detalhes importantes sobre cada um desses personagens. E aí, cada leitor vai poder identificar, esse é o personagem bonzinho, esse não, esse é o mal, esse é o que faz tudo certo, não, esse é o que faz tudo errado. Quer dizer, Machado não passa esses conceitos pra gente, ele tem isso muito aberto ao longo de toda a história. O final desse livro, gente, me impressionou bastante, porque, primeiro, você percebe o quanto ele saiu já daquele roteiro romântico, daqueles livros, né, perfeitinhos, feito com pessoas nascidas para o sucesso, né, com pessoas de alma muito perfeita e de estrutura intocável, né? Machado deixa isso para trás e coloca pra gente uma história muito real, apesar de ainda seguir algumas coisas bem características do período literário do romantismo. Então isso pra mim foi o que mais marcou quando eu terminei de ler A Mão e a Luva. Foi essa sensação de que Machado não me entregou uma história completa. Aliás, eu começo a perceber que Machado não é um escritor de histórias com começo, meio e fim. Conforme você vai lendo a obra, você vai conhecendo mais desses personagens que ele criou, acompanhando as vivências e as experiências desse personagem, você vai projetar ou não muito do que você tem dentro de você mesmo, da sua vida, né? Por isso que eu acho que para muita gente a obra do Machado parece que ela é fechada, né? Na verdade, a graça tá justamente nessa projeção, é na sua identificação ou não com a história e os caracteres dos personagens. E essa conexão, essa ligação que a gente vai fazendo com eles é que vai determinar muito até do final. Bom, foi mais um mês aí que eu fechei com chave de ouro. Gostei muito de ter lido essas duas obras. Agora no mês de maio, mesmo em férias, eu vou ler Papéis Avulsos, que é o livro de contos, e Helena, que eu já tive a oportunidade de ler em outro momento, vou reler, então será uma releitura de uma das grandes obras e mais comentadas e mais queridas do Machado. Gente, é isso.
Falei pra caramba, contei um monte de coisa das minhas experiências literárias com Machado, das minhas vivências, daquilo que eu senti, daquilo que me provocou a obra dele. E eu quero muito que vocês comentem, deixem aí nos comentários, por favor, o que vocês acharam lendo essas obras, o que vocês se recordam de ter pensado, de ter sentido quando vocês leram. Também dicas, sugestões. Eu volto pra contar pra vocês mais sobre o Projeto Machado, o que eu tenho descoberto, o que eu tenho pensado, as coisas que eu tenho sentido lendo esses livros sensacionais. Tá bom, gente? É isso. Um super abraço. Obrigada por acompanhar o canal. Como eu disse no vídeo de leitura de abril, estou de férias esse mês de maio, então eu não vou conseguir responder todos os comentários do jeito que eu gosto. Por favor, deixem seus comentários aí, que assim que possível eu vou responder todo mundo, tá bom? Um super abraço, fiquem bem, obrigada por acompanhar. Tchau, gente, até mais!